Você quer começar uma renda extra e não sabe por onde começar? Pois é, esse é um grande problema de muita gente. E o que acontece? Sem saber o que vai fazer, como vai iniciar, a pessoa começa de qualquer jeito. E aí que tá o perigo de não dar certo e você ficar frustrado. Bem-vindo ao canal Crescer Diariamente. Meu nome é Ademil, sou o criador aqui do canal. E aqui nós falamos de assunto de crescimento pessoal, financeiro e bater um papo, né? Bater um papo de como a gente pode crescer diariamente, como que a gente pode atingir as nossas metas financeiras, buscar caminho, solução. Então aqui, nesse vídeo, eu vou te dar 3 dicas para você não falhar, para você conseguir atingir sua meta. Porque eu vejo que o grande número de pessoas que começa alguma coisa, que quer ter uma renda extra, e não consegue. Ou se consegue, logo desiste. Começa a colocar em prática e não dá certo, não tem o resultado, a pessoa desanima. Então, isso é um grande problema. A primeira dica eu vou falar para você é você fazer uma revisão dentro de você. Você fazer uma performance, assim, no sentido de se pesquisar você. A situação é você. E olha para dentro de você. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem para começar a fazer uma renda extra, ela procura caminhos externos. Ah, o que eu vou fazer? X, Y, Z e tal, ela já vê o mercado, ela já vê os consumidores, ela já vê a situação externa. E aí que está o segredo. Você tem que ver você primeiro. Você não está habilitado a fazer tudo. Você não está habilitado a saber de tudo. E nem precisa, porque não tem ninguém que sabe tudo nesse mundo. Porém, você tem que fazer um checklist dentro de você, no sentido de saber o que você sabe fazer, qual que é a sua habilidade. Você gosta de conversar? Você gosta de falar? Você gosta de estar entre as pessoas, se comunicar, relacionar? Se você tem esse perfil, você tem que ir para vendas, porque aí é o retorno mais rápido. Aí é um retorno, assim, praticamente com sucesso instantâneo, que é as vendas. Se você fizer isso aí, você pode ter certeza que você vai ter sucesso nas vendas, porque você já é comunicativo. Você já é extrovertido, já se relaciona, sabe sair de alguma situação adversa, porque quem comunica sabe disso. Então você pode escolher alguma coisa de vendas. Você pode vender nas redes sociais, você pode vender no WhatsApp, você pode trabalhar até venda física mesmo. Esse é um ponto forte. Isso é muito legal. E eu te digo mais, esse perfil é um dos que mais prospera, que é as vendas. Porque a venda, desde a antiguidade, ela faz sucesso. Você já deve ter visto falar que os árabes são excelentes comerciantes, os judeus, porque eles se comunicam, eles fazem negócio milenar. As vendas, ela dá retorno. Até eu vi uma reportagem esses dias aí de um cara, acho que aquele cara é dono da Havan. Aquele cara é formado em. Eu nem sabia, ele é formado em sistema de informação, tecnologia. E ele optou trabalhar com vendas. Olha o que que deu. O cara tem um punhado de loja, entendeu? Então, onde eu falo para você, você tem que ver qual que é a sua habilidade. Isso é fundamental para você. De repente, você tem habilidade com as mãos. Você manuseia bem, tem o dom de praticar alguma função. Às vezes você é um modelador de gesso, às vezes você é pedreiro, certo? Legal, isso é excelente. Você vai ganhar dinheiro também, só que não é um serviço tão escalável como a venda. Mas você tem que ser sincero com você. Não adianta nada você abrir o olho e ir lá e querer mexer com as vendas, sendo que você não é comunicativo. Sendo que você tem uma habilidade específica manual com as mãos. Então você não pode inverter uma coisa com a outra. E nenhum cara que tem habilidade com as vendas querer fazer um renda extra sendo pedreiro. Não adianta, não vai. Não vai encaixar. Você entendeu?
Eu tô falando isso pra vocês porque isso aqui é um sacode que eu tô falando pra vocês. Sempre eu falo um sacode. É sacudir. Falar, acorda menino, vai certo. Porque pra você dar certo, recai no segundo ponto que eu vou falar pra vocês aqui. Você tem que ter direção, você tem que ter foco. O que é isso? Abrir o olho, ser realista, não ir na situação de tipo a propulsão de foguete, no entusiasmo. Você tem que tomar cuidado, porque se tiver muita força, muito entusiasmo, você já logo vai encarar se não tiver direção, não tiver planejamento. Não vai dar certo. E depois você vai ficar se cobrando. E o duro é isso. Você ficar se cobrando de fracasso. Aí, isso aí pode te derrubar. Jogar você no chão. Então você tem que ter direção, planejamento. Que eu vou fazer? Olhar para dentro. O que eu faço? Sou bom para falar? Tenho habilidade manual? Certo? Isso é a direção. Você tem que fazer essa escolha e direcionar. Você entendeu? Você vai fazer uma revisão no seu bairro. Porque como a hora extra, ela é extra, ela não pode tomar o seu tempo total. Ela não pode tomar todo o seu tempo, porque ela tem que ser praticada em 1 hora, 2 horas, né? Aí você vem nessa direção. Qual o tempo que eu tenho para fazer isso? Porque como é uma renda extra, ela não pode prejudicar a sua renda principal, porque senão você vai caçar o maior problema para você. Aí você vai derrubar a sua renda principal ou afetar, e você vai estar causando mais problema para você, ao invés de achar solução. Você vai criar problema, que a renda extra é para solucionar a sua vida. Então a direção, ela é fundamental, que recai nessa segunda, é aí que eu tô passando essa segunda dica para você. Na realidade, é a segunda dica, tá? Direção e ver sua disponibilidade de tempo, certo? Essa disponibilidade de tempo é a terceira ideia que eu tô dando para você. A terceira dica, para falar mais certo, é a terceira dica. Porque essa terceira dica, você tem que ver o seu tempo para fazer renda extra. Você tem 1 hora por dia, você tem 2 horas, você tem um final de semana. Qual o seu tempo para fazer essa hora extra? Essa renda extra? Qual o seu tempo para você fazer essa renda extra? Tem ou não tem? E qual que você tem? Por quê? O tempo que você tem, se for de repente 1 hora por dia, bom, você pode ir distribuindo suas atividades nesse tempo. Se você não tem final de semana, vai relacionar lá naquela primeira etapa que eu te falei das dicas. Porque o que você escolher lá, de repente você escolhe alguma atividade que decorre de algum tempo mais suscetível, diário, mas porém você só tem tempo final de semana. Não vai dar certo o negócio. Você entendeu a questão? Essas três dicas é uma amarrada na outra. Ela é uma agarrada na outra, não tem jeito. Por quê? Você tem que ver a sua habilidade que você tem. Dentre essas habilidades que você tem, decorre da direção, certo? Porque você tem o planejamento, você tem que ter direção. Igual eu falei, a propulsão do foguete. Antes do foguete sair, igual recentemente aí tem a Artemis que foi para a Lua, eles calculou todinha a rota, a estratégia de como ir. Isso é a direção. Como você vai executar? Essa é a segunda dica que eu falei para vocês. Cadê as ferramentas para você poder executar a sua primeira ideia que você escolheu? A rota é o caminho. Você pensou nisso? Porque, meus amigos, muita gente não pensa. É simples essas dicas que eu estou passando para vocês. Mas a pessoa que vai começar, ela vai na propulsão de um foguete da NASA. E aí no final dá tudo errado. Aí a pessoa fica se cobrando, lamentando. Pô, não deu certo, fui mexer com aquilo aí, não deu certo. Fui mexer com um afiliado, não deu certo. É o que mais tem gente reclamando aí, ó, de afiliado aí na internet, que virou moda. Porém a pessoa não, ela não se planeja. Você entendeu? Às vezes ela não tem habilidade, ela não tem saco. Ela tá nervosa. O afiliado tem que estar respondendo pergunta, fazendo marketing digital. A pessoa não tem paciência disso aí, aí larga de mão. Então você nem começa. Você entendeu? Você nem começa. Se você não tem paciência, esquece vendas. Você entendeu? Esquece venda, porque venda, você tem que ter paciência. Você tem que tolerar as pessoas falar para você, tirar dúvida, tá relacionando, respondendo comentário.
Se você não tem esse perfil, não mexe. Sem chance, não vai. Aí vai prestar serviço. Aí vai serviço manual. Aí eu já te falo, vai ganhar menos? Ganha. Mas tem serviço todo dia. Todo mundo quer instalar um chuveiro, uma tomada. Todo dia alguém quer, né? Precisa de alguma coisa dentro de casa, de manutenção, tá? Então, gente, ó, vocês não esqueçam. Você tem que ver a sua habilidade, dentro da habilidade a sua paciência, porque a população tá nervosa. Tá sem paciência. Tá precisando de dinheiro e sem paciência. Você entendeu? Não tá com muito saco de tá aguentando bola, não. Mas precisa de dinheiro. Então você tem que se analisar aí. Direção. Como que você vai executar a sua renda extra? As ferramentas. Você tem, não tem? Né? Verificando. Então, você tem tempo? Qual o tempo? Todo dia? Algum dia da semana que você tem? Não é todo dia? Ou é só final de semana? Você entendeu? Então pensa bem nessas 3 dicas que eu tô falando para vocês, entendeu? Pensa nessas 3 dicas que eu tô falando para vocês. Não erra não. Eu tô martelando aqui falando das 3 dicas para você pôr ciência nos seus objetivos. Não adianta você querer fazer uma coisa e não ter condição de fazer. Todo mundo quer fazer uma coisa e não tem condição de fazer. Eu diria para você que no Brasil todo brasileiro trabalhador precisa de uma renda extra. Mas não tem condição de fazer essa renda extra. Agora, se você tem a vontade de fazer uma renda extra e está disposto a se sacrificar para fazer essa renda extra, aí você vai. Agora, se você não tiver saco, se você não tiver comunicação, se você não tiver habilidade, se você não tiver tempo, esquece. Reveja sua vida por inteiro. Aí você esquece, aí você muda o seu conceito de vida. Porque a pressão está muito forte. E uma renda extra faz a diferença. Uma renda extra paga um talão de luz, ajuda nas compras de casa, paga seu aluguel, sua parcela de sua casa. Uma renda extra, ela é show. Ela ajuda demais no orçamento diário. E a nossa função aqui no canal é, como o próprio nome diz, crescer diariamente, reinventar, seguir adiante. E eu falo que você quer uma renda extra, luta, corre atrás, se sacrifica. Você entendeu? Eu falo para vocês abertamente, vocês podem comentar aí nos comentários aí, ó. Olha, eu quero uma renda extra, não tem tempo. Ou não tem paciência de vender, o que que eu vou fazer? Eu posso te dar outras dicas, sem problema. Mas realista, não vou te tapear, não vou te enganar, não vou te iludir. Porque não adianta, você não vai ter sucesso. Aí daqui a uns dias você tá aí comentando no comentário, ó, o cara me zoou, me falou, deu dica errada. Não, vou te pôr você no eixo, no ponto. Vou te falar, não, você entendeu? Igual eu hoje eu tive uma ideia de uma renda extra. Eu faço aí, como vocês sabem, eu faço os projetos aí. Aí eu tive a ideia de bombeiro, bombeiro vai o quê? Bombeiro vai extintor. Falei, pô, os projetos de bombeiro vai extintor. Ó, vou arrumar alguém que me fornece extintor e na hora de eu vender o projeto bombeiro eu já vendo o extintor, ué. Viu o que que é uma renda extra? Casando uma coisa com a outra, assim? Nesse sentido, você está proporcionando o quê? Uma facilidade para o seu cliente. E essa renda extra que você for bolar para você, o que você for exercer também tem que dar satisfação e realização para a pessoa que for consumir de você. Você entendeu? Então, assim, alguém pode falar, Demir, mas vocês não sabiam disso? Do extintor? Eu sabia, mas não enxergava. E a gente, tem época da vida da gente que a gente está pressionado, a gente fica cego, não vê possibilidades simples de ser feita. Então a gente precisa desses vídeos igual eu tô fazendo aqui para você, para abrir o olho da gente. Muita gente vai falar, não, mas isso aí eu já sabia. Pô, mas você executou? Você planejou o que eu falei aqui? Se sim, você tá tendo sucesso, parabéns. Mas se não, que eu acho que a maioria, né, vai servir de alguma coisa esse vídeo. E vocês não esquecem aí não, galera, essas são as dicas. Se serviu esse vídeo, esses conselhos para vocês, se inscrevam, comentam aí nos comentários, curte, compartilhe para algum amigo de vocês. Falou, galera? Até a próxima. Valeu!